Meus amigos, podemos iniciar a reunião? Podemos iniciar a reunião? Então, eu pediria a todos que agora se concentrassem na reunião, porque hoje, felizmente, não sei o quê, eu sei o quê. Nós temos aqui uma palestrante ilustre e temos aqui um grande homenageado ilustre que fez com que arrebanhasse esse número precioso. Acho que eu nunca vi tanta gente assim numa tertúlia nossa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria, em nome da professora Natasha, que é acadêmica da Academia de Medicina do Mato Grosso e também conselheira do Conselho Federal de Medicina, em nome do César, que é o presidente da Associação Médica Brasileira, em nome do Jurandir Marcondes Ribas, que é o presidente da Academia de Medicina do Paraná, saudar todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa nossa nossa tarde de confraternização e de enlevo aqui, mais uma. Eu queria anunciar também uma coisa muito boa para nós da academia. Nós conseguimos o nosso primeiro parceiro da nossa academia. É uma empresa chamada Volcanic. Então, eu pediria que o Pelaio, por gentileza, se apresentasse. A maioria já o conhece, porque participa aqui há cerca de um ano com a gente. Então, Pelaio, por gentileza, fala alguma coisinha sobre a sua empresa, por favor, da qual você é o presidente. Obrigado, Dr. Hélio. Boa tarde a todos. Eu sou Pelayo Gutierrez e sou, junto com Julián Adolfo Holguín, um dos fundadores da Volcanic. Muitos de vocês já nos conhecem. Nós somos uma empresa colombiana especializada em produtos de cannabis medicinal e medicina de precisão. Na verdade, eu gostaria de falar como Pelayo que é uma honra participar hoje deste evento aqui, ante membros tão ilustres e, como o Dr. Hélio mencionou, um evento tão especial onde está sendo homenageado o Dr. José Luis López de Amaral. Então, obrigado por nos convidar, nos permitir participar deste evento tão especial e esperamos poder contar com todos vocês neste caminho que estamos desenvolvendo aqui no Brasil, com o objetivo de ajudar o maior número possível de pacientes. Então, obrigado, parabéns e estamos aqui à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Pelayo. Muito obrigado. Eu também esqueci de saudar os nossos telespectadores que estão nos vendo também pela internet e estão prestigiando a nossa apresentação pela internet. Como vocês sabem, todas as tertúlias, desde a gestão do Zé Luiz, elas estão sendo gravadas e ficarão para a memória da academia e dos palestrantes no nosso site. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao Josimar. O Josimar vem aqui para dar mais vontade de comer. Então, Josimar, por gentileza, apresente o seu cardápio de hoje. Testando. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir uma licença ao Dr. Hélio, uns 2 minutinhos, não é muito longo. A honra de participar de uma academia é de suma importância para o homem. Eu acho que é o limite do homem, de qualquer academia, seja ela de letras e principalmente de medicina. Mas tem um homem que, especialmente, ele é muito especial, é uma pessoa de suma importância para mim, aqui dentro, para a área médica e para os colegas e para todos. E por isso que eu presto essa homenagem a ele e vou dar a ele a honraria da gastronomia. E considero ele um gastrofilo da PM. Entendeu? O meu amigo, professor Dr. José Luiz do Amaral, a qual eu vou dar a ele, Rosinha, a faca de ouro. E eu gostaria que o senhor... Cuidado. Só puxar aqui.
tem gravada o nome dele, professor Dr. José Luiz do Amaral. Esse homem realmente ele é o cara, e ele realmente, eu sempre falei isso, inclusive falei para o doutor Mainão, ele é o embaixador da classe, não é? Querida, te amo, e que, sabe, obrigado. Vida longa. Obrigado, querida. Então, hoje, agora voltando à gastronomia, hoje a salada refrescante, e depois um lagarto recheado com arroz e legumes, que faz parte, né? Precisa, né? Gente, um abraço, muito obrigado a todos, parabéns a todos também por ter um homem como esse aí. Um abraço. Meus amigos, hoje essa reunião é caracterizada por um momento solene, simples, mas ao mesmo tempo marcante. Então eu convido o meu querido amigo acadêmico, José Luiz Gomes Amaral, que vá comigo à frente. Nós vamos fazer agora a inauguração da foto do nosso último presidente na nossa galeria, que fica na nossa sede que temos aqui nesse prédio. E eu acho que é um momento muito tocante, acredito, para o Zé Luiz, para a própria academia e particularmente para mim. Por que para mim é muito tocante? Porque quando o acadêmico Zé Luiz Gomes Amaral, há 4 anos, tomou posse aqui na Academia de Medicina e me havia convidado para auxiliá-lo no departamento de comunicação, eu jamais poderia imaginar ou sequer aspirar que estaria sucedendo a ele nesse cargo. Jamais. Então, para mim é muito importante e muito tocante, porque o Zé Luiz Gomes Amaral, ele, além de ter tido uma carreira universitária exitosa, ele é um dos ícones do associativismo médico brasileiro. O nome dele extrapola a fronteira de São Paulo, extrapola a fronteira do Brasil, e ele teve a honra de nos representar na Associação também Médica Mundial. Então, para mim, particularmente, é um momento muito tocante, porque eu jamais ambicionei sucedê-lo ou mesmo estar na posição que ele ocupou. Isso aconteceu. E aqui eu faço memória, para finalizar minha breve fala, a um pensamento que o grande professor, meu professor, que eu tive o privilégio de tê-lo, Carlos da Silva Lacaz, que, inclusive, presidiu essa academia no ano de 1962. Eu era criança quando ele presidiu essa academia. Hoje, ele é patrono da cadeira 53. Ele, sempre nos seus discursos, que ele se inflamava de amor à medicina, aos ícones do passado da medicina, ele citava uma frase que acho que vem muito a contento nessa solenidade. Ele dizia assim: bem-aventurados os que vivem na glória dos seus feitos, através do ensino dos seus discípulos, através dos seus continuadores, que os moços saibam reverenciá-lo com imperecível fidelidade. Essa frase se aplica muito bem ao Zé Luiz, porque ele deixou um legado muito grande em tudo onde ele participou, e particularmente nós aqui da academia, porque ele enfrentou uma situação totalmente inesperada, que foi a pandemia, e saiu dessa situação com galhardia e colocou a academia num patamar muito elevado. Difícil até de manter esse patamar aqui, confesso a ele que é difícil. Então, eu vou pedir para ele descerrar esse véu aqui, para que a foto dele exponha. Em seguida, eu vou passar o microfone a ele para fazer as considerações.
Bom, muitíssimo obrigado. Eu vou ser breve, porque os senhores estão aqui para ouvir a nossa queridíssima Heloísa Bonfá, portanto, não vou atrapalhá-los nesse momento. E também nós não devemos falar muito antes do almoço, não? Porque, se bem que os senhores, por favor, sirvam-se, porque o hábito aqui na academia é nós comermos enquanto escutamos o palestrante. Mas eu queria dizer que eu estou extremamente feliz por assistir este momento. Por uma razão muito simples. Eu imagino que a principal meta de alguém que assume uma instituição, foi o que nós vivíamos há 4 anos, é definir quem vai fazer a sua sucessão, ou pelo menos assistir. Você acaba nunca definindo nada, mas você acaba participando de um processo sucessório. Então, no primeiro dia, no primeiro minuto, talvez até antes do início de uma gestão, o pensamento tem que estar voltado para quem vai sucedê-lo. Então, ver essas 2 gestões da academia serem sucedidas pelo Hélio é um motivo de imensa felicidade, porque você tem a certeza de que isto foi cumprido com sucesso. E a missão mais importante é essa, penso eu, é você garantir a perenidade da instituição. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você atentar para o objetivo central da instituição. O objetivo central desta instituição, da Academia de Medicina de São Paulo, é congregar os representantes da profissão médica para que eles juntos possam levar-nos a medicina e os médicos mais longe. E portanto, a palavra juntos é fundamental. Não há nenhuma ação da Academia de Medicina ou de qualquer outra instituição que seja mais relevante do que a agregação dos seus participantes, dos seus membros. Então, vê-los todos aqui, juntos, agregados, num clima de amizade, de entusiasmo para construir o futuro, é uma felicidade impossível ser qualificada. Portanto, eu também estou me sentindo muito feliz em função disso. A academia poderia fazer coisas muito interessantes, ter ou não, isso é secundário. Se nós podíamos ter tido melhor desempenho ou não. O importante é que continuamos todos juntos, cada vez mais juntos, mais próximos e mais contagiados por essa vontade de continuar indo adiante. E foi assim que nós ultrapassamos mais de um século, né? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. É uma grande satisfação aqui eu ver alguns irmãos. Nós temos duas famílias, aquela que a biologia nos oferece, né? Os pais, os irmãos, primos, etc. Tem os irmãos que chegam numa segunda família, que é a nossa faculdade, né? Eu tenho aqui 2 amigos, 2 irmãos, colegas de turma, o Akira e o Baracate. É muito bom tê-los aqui conosco. Eu, portanto, ter membros desta minha segunda família é muito importante. Preceder a exposição da Heloísa Bonfá, uma querida confreira e diretora da mais prestigiosa Faculdade de Medicina do nosso país, junto com seu vice-diretor, o nosso caríssimo Pego. É muito bom.
Na vida associativa, você também acaba construindo alguns irmãos muito próximos, alguns irmãos um pouco mais distantes geograficamente. E geograficamente eu acabei tendo 2 irmãos que são distantes, que são o Jurandir e o Macedo, e tê-los aqui também é muito bom. É muito bom ter aqui a Natasha, nossa conselheira federal e confreira da Academia de Medicina do Mato Grosso. Mato Grosso, estado que abriga mais um dos nossos irmãos aqui, o nosso caríssimo Aguilar, e, portanto, é muito bom. Ainda falando sobre irmãos da vida acadêmica, não é? Na minha Escola Paulista de Medicina, e eu gosto sempre de mencionar a minha Escola Paulista de Medicina, eu acabei tendo algumas pessoas que me iluminaram o caminho. E aqui ter naquela ponta da mesa o Ricardo Smith, que foi um dos meus primeiros professores, e o Walter Albertoni é sempre muito bom. O meu primeiro professor foi o professor Prates. Foi a primeira aula de medicina, foi quem abriu o véu da minha profissão, e quem estava ao lado do Prates nesse momento era o Ricardo Smith, e o Ricardo sempre foi um confidente de muitos anos. E, portanto, é muito bom tê-lo aqui também na academia, Ricardo. Muito bom mesmo. Muito bom ter aqui a nossa deputada, Eli Macedo. Muito bom tê-la aqui conosco. É a segunda vez que eu tenho oportunidade de me encontrar consigo e de conhecer a sua combatividade, a sua verve, e também conhecer a sua ternura. Portanto, muito bom tê-la aqui conosco. Na Associação Paulista de Medicina, eu convivi com pessoas absolutamente fantásticas. A Marilene Melo sempre foi a minha mentora. Portanto, a Marilene me dizia o que era para fazer, o que não era para fazer, e nós conseguimos sobreviver e trazer a Associação Paulista de Medicina ao momento onde ela se encontra, e isso se deve sempre, nós nunca cansamos de dizer, ao esforço da Marilene. Bom, por outro lado, agora temos a honra de ter a presidência da Associação Médica Brasileira, o César Fernandes, aqui conosco. Tê-lo aqui, César, é muito bom. É sempre gratificante ter alguém que representa os médicos do nosso país, de uma maneira digna, de uma maneira correta, e sempre apontando para a direção certa. Portanto, muitíssimo obrigado também pela frequência, pela presença. Bom, ao longo dessas discussões na vida associativa, nós tivemos alguns parceiros médicos, mas que trabalham em algumas outras áreas essenciais ao exercício da medicina moderna. E uma dessas pessoas que já há décadas eu tenho sempre o prazer de encontrar, e quando encontro, me sinto tranquilo, porque temos aqui um amigo e confidente com quem a gente pode trocar ideias e construir caminhos, é o Francisco Balestrin. Portanto, muito obrigado por estar aqui, Francisco. É sempre muito bom revê-lo mesmo. Temos aqui vários confrades da academia, presencialmente e à distância. Gostaria de saudá-los e dizer quão feliz eu estou, mais uma vez, só para vocês terem certeza que é isso mesmo que eu quero dizer, vê-los juntos e congraçando. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Bom, esse era realmente um momento muito tocante para a academia, para o Zé Luiz e particularmente para mim. E um outro momento também auge aqui da nossa reunião é a palestra da nossa querida Heloísa Bonfá. Rapidamente, a Heloísa Bonfá
ela graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, fez sua residência médica lá, em clínica médica, e depois ela fez um fellowship na Cornell University. E, ao voltar ao Brasil, ela se dedicou à vida acadêmica e hoje, além, como foi dito pelo Zé Luiz, diretora da tradicional e afamada Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, ela foi a primeira mulher que ocupou esse cargo em mais de 100 anos de existência dessa instituição. É por isso que a Marilene ocupa a tesouraria da academia. Ela sabe os centavos. Marilene, muito obrigado. 110 anos precisamente. Estou certo, Luísa? Estou certo. Eu também queria, com muita alegria, assim como a Heloísa Bonfá enriquece o patrimônio imaterial da nossa querida Academia de Medicina, com toda a sua trajetória, ela, com muita alegria, realmente, eu queria passar para aqueles que não sabem, que ela vai enriquecer muito a vetusta Academia Nacional de Medicina. Ela foi eleita para a cadeira 11, cujo patrono é Antônio Austrégésio Rodrigues Lima, e vai tomar posse nessa cadeira ainda este mês, no dia 26 de maio próximo. Então, Heloísa, parabéns por essa conquista. A Academia Nacional de Medicina, essa década, vai completar 200 anos de existência, a mais antiga instituição médica do país, sediada no Rio de Janeiro. Antigamente chamava-se Academia Imperial de Medicina. E a Heloísa vai enriquecer as fileiras da Academia Nacional de Medicina. Então, parabéns por mais essa conquista, e é uma honra para você e para todos nós também, seus confrades aqui da Academia de Medicina de São Paulo. Luísa, com você a palavra, e por gentileza, enquanto você vai proferir a sua conferência, nós vamos degustar com o almoço. Perfeito, muito obrigada. Dá licença. Ficou aqui? Quem passa? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente e confrade, Dr. Hélio, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar também o Zé Luiz, pela essa homenagem tão merecida, e cumprimentar a todos, que eu não tive tempo, acabei pegando aí um bloqueio de rua, acabei chegando no final, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E quero falar que o tema que eu estou apresentando, eu não sou uma expert no tema. Na verdade, nós fizemos recentemente um webinar nesse tema e foi muito difícil arranjar alguém que tivesse conhecimento, porque é um tema muito novo. Mas quando eu conversei com o Dr. Hélio, eu falei, é um tema que nós precisamos refletir, que vai realmente afetar todos nós. Neste caso, a gente vai focar em medicina, mas ele vai mudar a nossa forma de viver, e eu acho que nós temos que entender, estar discutindo e refletindo sobre esse tema nas diversas esferas da nossa vida. Então, nós vamos estar falando aqui sobre o ChatGPT e perspectivas e preocupação para a profissão médica. Queria falar que o ChatGPT é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial, na área de dispositivos médicos, ela começou, pelo menos pela aprovação do FDA, há 18 anos. Mas vejam que impressionante que nós temos hoje 500 dispositivos médicos aprovados pelo FDA, 300 deles ocorreram nos últimos 3 anos. É um crescimento exponencial. Ele veio para ficar. Ele vai nos afetar. Então, é muito importante que a gente entenda, né, o que significa isso. E a inteligência artificial, ela é usada em áreas onde você possa ter
muitos dados e ela consiga identificar um padrão. É assim que ela funciona. Mas quando nós falamos muitos dados, é 1 bilhão de dados, não é um número pequeno, porque ela depende desse aprendizado. E a área de imagem é assim que ela funciona. Ela já funcionava assim. Ela funciona com um padrão, ela busca um padrão de imagem. Então, não é por acaso que a área de radiologia é a maior representada, 75% dos dispositivos médicos que existem são na área de radiologia, porque ela já pensava assim, ela já trabalhava assim. Então, é muito mais fácil. Depois nós temos cardio, hemato, neuro, mas isso está crescendo exponencialmente. Então, nós, só para citar, recente, né, o que nós temos, os dispositivos médicos, não tem dúvida que eles irão nos ajudar. Então, aqui eu citei o que está sendo aprovado recente, 22, né? Nós temos, por exemplo, um dispositivo que é vestível, que coloca na mama do paciente e ele faz um ultrassom independente do operador e tem uma precisão que foi aprovada pela FDA como mais precisa do que o próprio operador. Então, é uma situação que vai, quer dizer, a interpretação é outra, ele vai dar o que ele está vendo, mas nós estamos falando de uma situação onde você coloca o ultrassom, que é uma área que a gente falava que nós temos muita dificuldade de ter especialistas, é uma área que talvez não tenha tanto interesse na radiologia, e já se está buscando uma solução onde a inteligência artificial vai nos ajudar nesse processo. Depois foi aprovado aqui como um outro exemplo, é um algoritmo que analisa a imagem e, com mais precisão do que os humanos, ele consegue identificar aneurismas. Então, é uma lista enorme, como eu falei, 500 dispositivos médicos, mas com um crescimento muito grande. E o chat? O que é o chat? O chat é uma inteligência artificial que se usa de um algoritmo baseado na inteligência artificial. E o nome GPT significa Generative Pre-trained Transformer. E é de uma empresa que chama OpenAI. Então, nós vamos ver o que é importante no GPT, porque essa é a grande diferença. Eu não falei que existe 18 anos que nós temos inteligência artificial? Por que agora nós estamos tão impactados com uma coisa que surge, que também é inteligência artificial? Então, é porque o GPT, ele vem com algumas características muito importantes e que a gente precisa entender para que a gente possa usar da forma mais adequada. Então, o G é generative. Ele elabora um texto a partir de dados. Mas isso a gente já viu, né? Assim, já existe alguma coisa que faz isso, de elaborar um texto, mas ele tem que ser pré-treinado. 1 bilhão de dados, tem muito mais que 1 bilhão, ele precisa ser treinado para a tarefa. Então, atenção, se ele precisa ser treinado, a capacidade dele depende de quanto que ele foi treinado, de quantos dados ele tem, ele não vai além daquilo. Se os dados são até 2018, ele só vai falar sobre 2018. Se ele usa só dados abertos, ele só consegue falar sobre dados abertos. Então, é muito importante não pedir para uma inteligência artificial aquilo que ela não vai conseguir dar para nós. E a outra coisa que é um cuidado e uma atenção muito grande é um transformer. E a palavra já fala, né? Transformer. A gente precisa ficar pensando o que é isso? O que é um transformer? Ele foi treinado para imitar os humanos. Então, ele faz uma sequência da forma como o humano pensa. Ele traz um significado. Ele monta sentenças com significado a partir de uma base de dados imensa. Então, ele é diferente do que nós temos até agora, porque ele é capaz de uma conversa. E quem já trabalhou com GPT, ele pede desculpa, ele fala, eu entendi. Ele tem, você, por exemplo, eu escrevi, está com muito viés essa proposta que você está fazendo. Ele fala, desculpa, entendi, e ele muda. Então, você
você vai perdendo a capacidade de distinguir o que é, de fato, uma inteligência artificial e uma relação humana. E nesse contexto que é o grande perigo, porque você tem que perceber que ele não tem a dimensão, uma capacidade humana, pelo menos até o momento. Então, vamos olhar aqui o que o GPT precisa. Ele depende de base de dados, muito grande para treino. Isso é um problema? É, porque essa base de dados, ela requer uma estrutura tão grande, que ela precisa de um processo que leva um aquecimento muito grande. Ela hoje, da forma como ela é usada, ela é até um risco de tantos dados que ela precisa e o que ela pode levar de aquecimento até para a Terra. Então, ela é muito grande, ela precisa de uma base que a gente não tem ideia de tão grande que ela é. Ela hoje só utiliza dados abertos. O que significa para nós da medicina? Quantas revistas médicas são abertas? São poucas. Então, se eu quero um dado médico, não adianta achar que o GPT vai acertar. Ele não tem como acertar. Ele só pode acertar aquilo que está disponível. Então, ele não consegue, não existe possibilidade de você confiar num dado que não vai estar na base. Ele pode estar um comentário sobre aquele dado, mas ele já não saiu da fonte. Ele já saiu sobre um comentário que entrou no sistema, na rede aberta. Mas ele não é um dado, quer dizer, o dado que está fechado não pode estar lá. O que aconteceu de 22 para frente também não está lá. E 21 é muito longe para a medicina. Não dá para usar uma coisa... Então, ele depende de uma atualização com tantos dados que a gente não sabe se ele vai conseguir acompanhar para aquilo que a gente precisa da medicina. A medicina, em 6 meses, você já tem uma mudança de conhecimento, de regras, que são muito grandes. E ele depende das atualizações, totalmente depende. E aí, vem por trás, quem atualiza, como atualiza, tudo isso não existe regulamentação. E este também é um problema. Que dados podem entrar? Suponhamos que a gente resolva trabalhar e colocar um monte de dados que seja fake news. Ele transforma em verdade, porque ele faz uma avaliação de algoritmo que ele vai seguindo aquilo que é a tendência. Então, é muito importante saber se a rede é segura. Hoje, nós não podemos falar que é uma rede segura. Qual a diferença entre o chat e o Google? São completamente diferentes. O chat usa uma inteligência artificial para gerar uma resposta semelhante ao humano, para um estímulo de texto. Prestem atenção, precisa de um estímulo de texto. A forma de você conversar, de você estimular o chat, faz toda a diferença se você vai ter uma resposta de qualidade para aquilo que você precisa. Ele não oferece fonte confiável. Aí alguns de vocês que já usaram falam, mas eu peço fonte, ele me dá. Não, ele dá uma fonte genérica, porque ele constrói o texto a partir de 1 bilhão de dados. Ele não tem como dar fonte. É como se ele estivesse dentro do nosso cérebro. Ele constrói uma coisa. Como ele está construindo, ele não consegue. E ele pegou de 1 bilhão, ele não tem como dar 1 bilhão de referências de onde ele tirou. Então, quando ele dá referência genérica, mas de forma alguma é um dado que permite você descobrir a fonte. Ele muda tanto o texto que você não consegue descobrir a fonte. Se você pegar as palavras dele e tentar colocar no Google, você não consegue descobrir a fonte. Já o Google é um instrumento de busca da internet, não é um instrumento de texto, ele é de busca. Você fala uma coisa e ele vai trazer para você e dar a fonte, você que julga, você que constrói o texto a partir do Google. É uma coisa bem diferente do que o chat que nós temos agora. E só para falar que eles não estão distantes, esse é o meu computador. Hoje você já tem a capacidade de tudo que você buscar no Google, já o chat responde do seu lado. Então você pega uma academia de medicina em São Paulo e ele já
20 segundos, 10 segundos, ele já fez um texto para mim sobre o tema que eu vou falar. Então, eles estão próximos, eles vão se integrar, mas são coisas diferentes. Neste aqui eu sei de onde veio, eu consigo ver a fonte, esse aqui foi construído. O chat realmente impactou muito. Vejam aqui que em março de 23, ele atendeu 1,6 bilhões de usuários, 1/8 da população do mundo em novembro de 22. O Netflix demorou 3,5 anos para atingir 1 milhão. Esse aqui foram 5 dias. Gente, é realmente, se 1/8 da população, e considera que muita gente nem tem acesso a muita coisa, já está usando o chat, se vocês não estiverem usando, vocês têm que começar a entender o que é o chat. É muito importante. E por que começou na área médica? A gente começou a pensar... O chat, quando ele começou, ele tirou a nota para passar no exame para obter licença médica dos Estados Unidos, 52%, precisava de 60%. Em 3 meses ele passou para 75%. E passou no exame. Mas com apenas 3 meses de treinamento. Então, realmente é uma coisa impressionante, né? Ele tem um aprendizado muito rápido. E isso todo mundo levou um susto. E a primeira reação foi, aqui, Nova York, fechou o chat para as escolas públicas, alegando que, embora a ferramenta possa fornecer respostas rápidas e fáceis a perguntas, ela não desenvolve habilidade de pensamento crítico e resolução de problemas essenciais para o sucesso acadêmico e vitalício. Nossa, Nova York fazer uma coisa dessa? Bom, aqui nós temos Oxford e Cambridge, os dois também fecharam para o chat. Foi um susto tão grande, a gente não sabia como lidar com esse instrumento que estava crescendo, que realmente levou a essa questão. E aí nós começamos a ter reflexões. Algumas que têm bias, que a gente não sabe, são de próprias pessoas que estão mexendo com inteligência artificial, que falam, parem, espera mais 2 anos, enquanto eu construo a minha parte. A gente não sabe exatamente por que eles estão falando isso. Mas nós temos pessoas que não estão diretamente envolvidas. Nós temos aqui Henry Kissinger, que fez uma reflexão que levou a muitos debates aí, né? Então, no Wall Street Journal, que ele fala que o chat é uma revolução maior do que o iluminismo, que a gente esteja preparada. E o argumento que ele usa é um argumento que é muito válido. Quando a gente sai da Idade das Trevas e a gente vai para o iluminismo, nós vamos em degraus, porque o princípio do iluminismo é você mostrar, provar a sua tese. Então, para tudo que você queria mudar, você tinha que trazer uma tese e falar, olha, a Terra não é quadrada. E todas as coisas que você vai falar, você teria que provar para você passar num board da realidade da vida naquela época. Alguns foram queimados, mas, enfim, foi evoluindo, né? E nós tivemos progressos dentro disso. Mas havia um degrau que a população teve tempo para entender e conseguir avançar. Aqui, a velocidade é absurda. A nossa cabeça não tem essa capacidade de acompanhar a velocidade deste processo. E ele, como trabalha com países, ele levanta a possibilidade de que, se os dados ficarem na mão de poucos, o interesse, você pode, como ela fala muito como humano, como ela consegue convencer as pessoas com argumentos que são humanos, você pode levar uma população inteira a acreditar em uma coisa que não seja verdade. Então, esta é a grande preocupação que ele coloca, e eu acho que ela está em pauta, está na mesa para a gente pensar. Mas vamos voltar ao chat. Ele tem algumas coisas que são muito fantásticas. Ele produz textos em segundos, diálogos, ensaios, redação, resumos. Você pode pegar um artigo, pôr no chat, falar, por favor, faça um resumo para mim. Ele faz. Em 20 segundos, ele faz.
Você pega a história médica do seu paciente e fala, organize, ele organiza. Mas você tem que conversar com o chat. Não ficou bom, está muito longo. Você tem que ir ensinando e depois ele vai pegando o seu estilo. E aí, quando você começa a conversar, você até se confunde com quem que você está falando. Você fica achando que está falando com alguma coisa. Ele responde e-mails. Você pode pegar um e-mail e fala, responda como diretora da Faculdade de Medicina. Ele responde. Letras musicais, poemas, códigos, porque tudo aquilo que pode virar código, né, programador, ele consegue programar. Ele faz currículo, artigos, tradução, contratos, é incrível. Se você der um modelo, principalmente, ele consegue fazer muito bem. E o que a gente fica mais impressionado é que a gramática é excelente, os textos são coesos e elegantes, tá? Em inglês, ele está anos-luz do português. Então, o que for necessário em inglês, ele está muito bom. Em português, ele ainda tem muitas falhas, porque ele vai fazendo conforme ele vai usando, ele vai tendo esse aprendizado. E é só isso? Não. Enquanto nós estamos conversando, o chat já está evoluindo. Em 15 de março, ele já é 10 vezes mais avançado em termos de respostas e textos mais precisos. É o GPT-4, e que já começa a conversar com imagem. E nós já temos o dele mais avançado, que vai ser na área de áudio, imagens e vídeos. Então, você não vai escrever, você vai conversar. Você vai bater um papo com o chat e falar, olha, não está bom, vamos lá, vamos fazer melhor. Né? Então, é uma evolução que estava prometida para o final do ano, não vai acontecer mais no final do ano, mas ela deve acontecer muito rápido no próximo ano. Então, vai mudar muito, né? Vai ler imagens, vai fazer... Quando ela chegar em vídeo, a geração mais jovem vai entrar com tudo. Se nós não conseguimos conversar com o chat, entender o que eles estão falando, nós não vamos entender o que eles estão falando. Ela vai entrar... Hoje, a geração mais jovem não entrou tanto que ela não se interessa por texto. E texto que ela tem é muito curtinho, não dá nem tempo, ela é mais rápida que o chat GPT para fazer um texto curto. Então, não é uma área que tem tido tanta motivação, mas a partir do momento que ela faz áudio, faz vídeo, as coisas vão mudar. E aí, nós vamos entrar justamente no temas. Quero falar que quando a gente conversou, eu e o Dr. Hélio, não tinha saído ainda esse artigo, mas esse artigo quase que sobrepõe a proposta de nós estarmos falando, que é benefícios, limites e riscos do chat GPT. E o New England vai ter um artigo por mês sobre inteligência artificial, e a partir do ano que vem ele vai ter um número só sobre inteligência artificial. Ela está aí, está conosco, está aqui na frente, está acontecendo. Ele põe que... Qual é a vantagem do chat? Ele é muito ágil, muito rápido. Você precisa escrever um texto, ele sai rapidamente. Permite uma conversa. Você conversa com o chat, não está bom, faça mais curto, faça mais longo. Eu já pedi para o chat, prepare um workshop de uma determinada coisa. Aí ele fez de 2 dias. Eu falei, não, eu quero de 2 horas. Não, acho que agora eu quero de 4 horas. Ele vai fazendo, sabe assim? Então, e é muito preciso. Introdução. Ele vai fazendo, ele monta para você. Agora, lógico que você tem que saber o que você quer. E funciona muito bem para questões simples e abertas na internet. Não adianta usar para aquilo que ele não consegue. Desvantagem. Depende do estímulo e formato da pergunta. Então, se você não souber perguntar, a resposta não vai ficar boa. Você tem que ficar melhorando a pergunta até você aprender como faz a... Não fornece fonte confiável. Precisa de atualizações. E tem uma coisa que é chamada na área de alucinação. Alucinação é o fato de que ele é uma inteligência artificial treinada para responder. Então, quando ele não tiver condições de responder, ele inventa. Ele inventa. E aí, é uma coisa muito interessante. Que as próximas versões já ensinaram o chat, quando ele não souber, ele fala assim, eu já fiz pergunta para ele, ele fala assim, eu não tenho conhecimento. Falei, quem é Heloísa Bonfá em português? Em inglês ele respondeu, em português, quem é Heloísa Bonfá?
Não tenho ideia. Você pode me ajudar? Quem é essa pessoa? No passado, há um mês atrás, ele respondia: quem é Heloísa Bonfá? Elis Regina é, e começa a responder, como se fosse eu, Elis Regina, que seria uma honra, mas não é, não é o fato. Mas, enfim, ele tem esse problema, e só para vocês terem certeza que ele tem esse problema, quantos prêmios Nobel tem o Brasil? Ele responde 5. E ele responde, agora vejam que precisão, que texto. Se você não entende do assunto, olha que precisão. Ele vai, fala quem é a pessoa, como é que é. Se você não é da área, não entende, esse é o risco do chat. Você vai acreditar. E eu respondi para ele, nada disso, o Brasil não tem. Aí ele, me desculpe. E aí ele vai refazendo até ele acertar no que tem o problema. Então, realmente existe alucinação. Pontos de atenção para a área médica. Poucos textos médicos são abertos. Quase todas as revistas nossas são fechadas. Portanto, elas não estão nessa base de dados. Não dá para usar uma coisa que não tem, não é fidedigno. Fora isso, precisa atualização. E como eles têm um sistema tão grande, eles não conseguem atualizar na velocidade que nós precisamos. Então não adianta. E revisão dos textos é obrigatória em busca de alucinação. O que aconteceu agora no chat GTP4? Se você pedir, você põe o texto que ele fez e você pergunta para o chat aonde ele está alucinando. E ele fala. Então, ele já começou a corrigir, tá certo? Ele fala assim, o dado tal, eu não tinha muito dado e agora eu estou... Então, você pode perceber, ele mesmo está fazendo a correção das alucinações. Mas, em algumas coisas ainda, ele é teimoso. Eu falo, não é, ele fala que é e eu sei que não é. Então, ele não está preciso ainda. Mas, isso é questão de tempo. Ele já está corrigindo aquilo que ele é um problema. E aí nós vamos falar rapidamente, né, sobre os impactos na profissão, e que eu acho que são impactos muito positivos. E vou falar qual é o cuidado que nós temos que ter. Suporte para a decisão médica, eu acho que é bem interessante. Você pode pedir para o chat, num determinado momento, sugerir uma opção de diagnóstico e tratamento para uma condição clínica. Vou mostrar para vocês, é bem razoável. Onde ele é razoável? Ele é razoável naquilo que está aberto, que é fácil de olhar, e se você entende sobre aquilo que você está perguntando. Se você não entende, eu acho um perigo. Ele faz alerta, por exemplo, sobre interação medicamentosa, sugerir conduta baseada em protocolos, ele consegue fazer. E aqui é só para, na minha área, né? Artrite reumatoide em tratamento com metrexato, febre, secreção e tosse. Aí eu pergunto para o chat, tem isso, qual é a conduta desse paciente? E a conduta é super razoável. Então, assim, e eu já testei para várias coisas. É um passo interessante. Então, é importante ele pode ajudar. De repente, você está diante de um caso, ele traz uma coisa que você não pensou. E é em 10 segundos. Ele fala, já está pronto. Você já pode fazer. Aqui eu perguntei sugestão de diagnóstico de uma mulher de 25 anos, lesões cutâneas, fotossensíveis e artrite. Aí ele fez tudo. E aí eu perguntei, mas e fora das doenças autoimunes? Aí ele responde. Então, assim, e as doenças autoimunes eu sabia todas. Nas fora das doenças autoimunes vem coisas que eu talvez não tivesse pensado. Então, não é de todo ruim, desde que você não ache que ele vai fazer o seu papel. Se você achar que ele pode dar uma ideia, ele pode dar um começo do processo. Anestesia. É uma área que teve todo um trabalho o impacto potencial da anestesia, teve um artigo sobre isso, porque ele pode analisar os dados do paciente, peso tal, do sexo masculino, com tais morbidades, qual seria a melhor droga para esse paciente, tomando tal droga, quais seriam as interações. Ele consegue dar um caminho e sugerir a melhor opção de droga, dose, monitoramento, interação de drogas.
podendo auxiliar até no pós-operatório com essas interações. Então, são inúmeras áreas que serão impactadas, mas que a gente pode entender que o chat, com todos esses efeitos que ele tem, ele não vai ter abrangência nem atualização que a gente precisa, nós temos que estar por trás desse processo, pelo menos por enquanto. Suporte para a decisão médica, então, os pontos de atenção é muito útil no direcionamento inicial do caso. Inicial, você quer... Isso vale para texto, por exemplo. Você quer escrever um texto, você está sem inspiração. Fale para o chat, ele faz um texto, aí você consegue. Você vai dar uma aula e fala assim, eu vou dar uma aula, eu gostaria que você me listasse 14 pontos interessantes sobre essa... Ele sai. Ajuda. Parece que não, mas ajuda. Porque sabe aquele branco da inspiração que começa? Ele ajuda nesse processo. Necessário, importantíssimo, confirmar dados. E lembrar que são só fontes abertas e por serem fontes abertas, não necessariamente confiáveis. Suporte na atuação médica. Então, se eu estou atuando como médico, para o prontuário médico, já tem a questão de extrair informações relevantes, agrupar dados, você mostra a estrutura que você quer e fala assim, faça essa anotação parecer com aquela outra. Ele monta igualzinho. Tá? Assim, se você quer, ele vai fazendo, resume e organiza anotações clínicas. No Brasil, a gente não usa muito falar para montar prontuário, mas os Estados Unidos usa, então essa nova forma você dita e ele já estrutura do jeito que você quer. Então, é uma coisa bem interessante. E acho que para nós da área médica, essa possibilidade de resumir artigos é uma coisa interessante no mundo de hoje, que a gente tem pouco tempo para fazer, mas acho que essa é uma coisa de bastante uso. Esta é talvez a melhor função do chat, né, que é suporte, porque é uma área que a gente estrutura, dá para ele um formato e ele imita o formato, né? Assim, então não depende tanto de outros dados. Então, é uma parte de dado estruturado, organiza, correções gramaticais, tradução para outras línguas. Você pede, tem um texto, você fala, olha, traduza para outra língua. Você pode pedir assim, traduza em linguagem formal, traduza numa linguagem mais jovem. Ele faz, ele faz. Automatizar funções administrativas. Agendamento, escrever carta de encaminhamentos, autorizações, documentos para seguros, contratos, modelos de contratos, é fantástico, eu já experimentei. Você pega um contrato, dá para ele e fala assim, eu queria fazer esse contrato, parecido com esse, mas eu quero uma estrutura melhor. Ele busca na rede, como é que você faz a autorização? Falei, olha, faça uma autorização para um paciente que teve uma cirurgia de apêndice. Ele vai, faz. Inventa também, assim, inventa no sentido de que ele quer dar um modelo, então ele fala como é que foi a cirurgia, ele mostra todos os passos que você tem que ter. E isso está sendo muito usado no exterior para todos os processos de seguro. E isso a gente também perde muito tempo. Isso aqui ele faz e mostra para você uma estrutura, uma vez estruturado, ele consegue repetir aquele padrão para cada uma das seguradoras que vocês tiverem. Ele tem um bom desempenho, funciona melhor se tiver um modelo estruturado. Então, se você pedir genérico, ele pega todas as condições para liberar um seguro. Mas se você pedir, faça uma liberação para a Unimed, para tal coisa, ele já vai fazendo e ele vai aprimorando o processo. Se ele não sabe, você pode pegar uma solicitação que você teve anterior, você põe lá e fala, faça neste modelo para a outra paciente. Aí ele faz para outra paciente da forma correta. E educação de pacientes. As informações personalizadas em linguagem leiga. Ele consegue ir para a linguagem leiga, que muitas vezes nós médicos temos dificuldade. Então, ele consegue nos ajudar. Como você poderia explicar para um paciente uma situação que a gente só conseguiria falar numa linguagem muito difícil para o paciente? E sugerir, por exemplo, mudanças em estilo de vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, oriente mudanças de estilo de vida para controlar a hipertensão.
Olha como é que ele conversa. Claro, algumas sugestões de mudança de lei. Ele fala como se ele estivesse falando com você. Tá certo? Então, assim, se você fala alguma coisa, você fala, entendi. Vou tentar fazer. Ele vai conversando. E aí ele faz alimentação saudável, atividade física, redução de consumo de álcool. Então, veja, é um primeiro passo. É uma forma, às vezes, de a gente ter um contato com o paciente e poder passar uma informação. Agora vejam isso, só para mostrar que ele é capaz de mudar a linguagem. Eu pedi para que ele falasse numa linguagem de uma criança de 8 anos o que é o ciclo de Krebs. E olha que legal, assim, ele fala assim, é como se fosse uma cidade cheia de prédios, e que dentro desses tem uma fábrica muito importante chamada de fábrica de energia. Então, vejam que coisa ele consegue trazer numa linguagem mais próxima de um paciente, de um idoso, de uma criança. É incrível, e ele vai buscando essa linguagem e vai aprimorando a linguagem. Impactos legais. Direitos autorais e segurança e cibernética é uma questão não resolvida. É uma fragilidade muito grande sobre esse chat. E isso fez com que a Itália banisse o ChatGPT da Itália, por questões autorais e questões cibernéticas, porque não existia segurança. A questão de banir é muito complicada, porque as pessoas vão usar, independente de... Não me parece o caminho, mas é um problema. E isso aqui, nós estamos falando, olha, dia 30 de abril de 23. 30 de abril de 23, tem uma reunião do G7, justamente para definir a regulamentação do risco da inteligência artificial. Então, nós estamos no 30 de abril, nós estamos em maio. Eles já estão se reunindo, porque é um negócio impressionante, que está impactando o mundo, e que nós precisamos do G7, das grandes lideranças do mundo, pararem para pensar o que é o chat, o que é que está acontecendo, porque é muito importante. E eu finalizo com uma frase que foi publicada no New York Times, que é, para não banir o ChatGPT das escolas, ensine com o chat. E eu repito para vocês, não vamos banir das nossas vidas o chat. Aprendam a usar o chat, que ele tem vantagens, mas aprendam a usar, como todos nós fazemos em ciência, com uma análise crítica, usando aquilo que ele tem de bom e cuidando daquilo que ele pode ser um risco para nós. Muito obrigada. Muito bom, Heloísa. Parabéns pela sua apresentação clara, sucinta, metodológica, muito legal. Eu convido a Heloísa agora a tentar almoçar, aqui ao meu lado. E antes de dar a palavra a perguntas, eu vou marcar os 450 nomes. A Marilena, acho que é a primeira que quer entrar na lista para fazer as perguntas. Fica tranquila, você vai falar, Marilena. Mas enquanto a Heloísa senta aqui, tenta comer alguma coisinha. Eu queria fazer alguns comerciais aqui. O primeiro comercial, eu queria dizer publicamente aos acadêmicos que estão aqui presentes, porque a maioria não sabe, e também aos telespectadores. Hoje nós tivemos uma Assembleia Geral Extraordinária, onde foi votado 2 membros para serem honorários à nossa querida academia. Um deles foi proposto pelo nosso ex-presidente, José Luiz Gomes da Amaral, e o outro membro honorário foi proposto pelo nosso querido diretor Sérgio Libonati. Então eu queria com muita alegria participar vocês, que os 2 foram eleitos membros honorários da nossa querida Academia de Medicina de São Paulo. Um deles aqui se encontra, que eu peço uma salva de palmas, que é o querido Jurandir Marcondes Ribas.
O Jurandir Marcondes Ribas, eu sempre digo aqui nas reuniões da tertúlia, ele é mais presente nas nossas tertúlias do que os nossos próprios acadêmicos, a maior parte dos acadêmicos. Ele está em todas as reuniões da Academia de Medicina de São Paulo. Mas o Jurandir, ele tem também uma carreira universitária brilhante, ele é professor da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, tem pós-graduação em clínica cirúrgica na Universidade Federal do Paraná. O Jurandir, ele foi presidente da Associação Médica do Paraná e atualmente é o vice-presidente da Associação Médica Brasileira da região Sul. E também o presidente da Academia de Medicina do Paraná. Então, Jurandir, muita alegria de passar essa notícia hoje, quentinha, da sua eleição. Você realmente merece, não só pelos seus méritos, como também pela nossa irmandade, que você está sempre aqui conosco, nos prestigiando. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Vamos deixar responder, mas antes de responder, vamos dar a palavra ao proponente. O nosso caríssimo presidente, Hélio, mencionou algumas qualidades e alguns títulos do nosso caríssimo Jurandir Marcondes, mas um desses títulos precisa ser reafirmado. Não que ele não seja conhecido, mas precisa ser reafirmado. Nós temos presentes aqui nessa reunião, ao meu lado, 2 presidentes da Associação Médica Brasileira. Dr. César Eduardo Fernandes, que é o atual presidente da Associação Médica Brasileira, e nós temos um segundo presidente da Associação Médica Brasileira, que precisa estar assim registrado na história, que é o Jurandir Marcondes. Jurandir foi eleito, e foi eleito por uma expressiva margem de votos para a presidência da Associação Médica Brasileira. E só não conseguiu tomar posse, porque um grupo de pessoas não qualificadas ocupavam a Associação Médica Brasileira naquele momento e impugnaram todos os votos do Estado de São Paulo, que eram milhares de votos. Foram todos cancelados e o Estado de São Paulo foi excluído daquela eleição e foi a única alternativa que se encontrou, que eles encontraram, para não dar posse ao presidente Jurandir Marcondes na Associação Médica Brasileira. Portanto, nós temos aqui 2 presidentes da Associação Médica Brasileira e isso precisa estar sempre, ser sempre lembrado. Basicamente, era essa a parte que eu gostaria de dar. Bem, eu vou parafrasear aqui um grande jurista brasileiro. Vou falar de pé para que todos me vejam, vou falar alto para que todos me ouçam, mas, sobretudo, eu vou falar muito pouco para que todos me aplaudam. Isso é muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria, cumprimentando o meu querido presidente Hélio, meu eterno presidente Zé Luiz, em os cumprimentando e cumprimentar a toda esta pleiade de brilhantes colegas. E, sobretudo, agradecer em meu nome, mas em especial a Academia Paranaense de Medicina, da qual eu tenho a honra de presidir nesse momento, essa honrosa eleição, essa honrosa dádiva de Deus de ter sido aceito nessa gloriosa Academia de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes entidades médicas brasileiras. Eu tenho a honra muito grande, quero agradecer do fundo do meu coração, em especial o meu proponente, meu eterno presidente, meu irmão, meu querido Zé Luiz. Aliás, o presidente Hélio já falou no início, ele é um ícone do associativismo, não só da docência, mas ele extravasa as fronteiras não só do nosso estado de São Paulo, mas
de todo mundo, né? Na medida em que ele foi presidente da Academia, da Associação Médica Mundial. Realmente, eu quero agradecer do fundo do coração esta pleiade de brilhantes confrades, agora posso dizer assim, né, de confrades de São Paulo, meu querido presidente Zé Luiz, meu querido presidente Hélio, que tem nos recebido de uma forma muito carinhosa aqui nas tertúlias, e eu me sinto extremamente emocionado, né? Extremamente emocionado, e quero levar essa emoção a todo o estado do Paraná, da qual eu tenho muito orgulho em ser filho. Obrigado a todos, e olha, como eu falei, quero falar muito pouco, apenas e tão somente agradecer. Obrigado, muito obrigado a todos. Enquanto a Heloísa vai degustando o almoço, eu queria dizer também que um outro colega que foi eleito, ele proferiu a palestra da primeira tertúlia dessa gestão, foi proposto pelo querido Libonati, foi aceito pela diretoria e hoje também foi eleito na Assembleia Geral, que é o William Eduardo Nogueira Soares. O William, ele é de Sergipe, ele se radicou durante 15 anos aqui em São Paulo, fez aqui a sua especialização em oncologia, e dentro da oncologia, praticamente particularmente em radioterapia, e foi o pioneiro em serviço oncológico no Sergipe. E, além disso, ele presidiu também a Associação Médica do Sergipe, atualmente é o presidente da Academia de Medicina do Sergipe, ele também é escritor, historiador também. Então, com muita alegria, nós os temos fortalecendo a nossa academia, o Jurandir e o William. Nós estamos também em processo de renovação. Então, existe um edital de renovação de cadeiras na nossa academia. Por um lado, nós ficamos tristes porque os membros falecem e o ingresso na academia, regra geral, é quando um membro falece, abre-se um concurso e, obviamente, que tem todo um processo, esse pessoal é avaliado, depois vai para um escrutínio e os pares elegem. O acadêmico, ele tem que ter pelo menos maioria mais um dos votos para ser eleito, mesmo que tenha concorrência única. E nós estamos nesse processo. Até o final desse mês é a fase de inscrição. Já temos 6 candidatos. Provavelmente teremos mais nesse concurso. E provavelmente deveremos fazer a posse do Jurandir e do William juntamente com esses novos impossandos, provavelmente no segundo semestre. E, obviamente, o William vai ser uma posse provavelmente também transmitida pela internet. Eventualmente, se não puderem estar presentes, estarão sendo empossados da mesma forma, principalmente porque vocês moram fora do estado de São Paulo. Então, esse aí é o segundo comercial que eu estou alongando um pouquinho para a Luísa almoçar, jantar, almoçar. E o terceiro comercial, e último, aí nós vamos para as perguntas, Marilene. Eu queria convidar todos vocês para a nossa próxima tertúlia, que vai ser no mês que vem. Normalmente, as nossas tertúlias são sempre às segundas, quartas-feiras de cada mês, com raras exceções. Nesse ano aqui não teremos exceção, e a exceção normalmente é quando há algum feriado. E nós teremos o privilégio e a honra de ter um outro ex-presidente palestrando conosco. E esse presidente, que deu a honra de estar aqui presente hoje, é o Luiz Fernando Pinheiro Franco. Luiz, muito bem-vindo. Eu acho que nada melhor do que aquele que ocupa um lugar como eu estou ocupando, sentir toda a história, toda a energia daqueles que um dia ocuparam esse lugar. Então, muito obrigado pela sua presença sempre, assim como o do Zé Luiz e de tantos outros que prestigiam e que já tiveram nessa função. O Luiz Fernando, eu conheço de longa data, é um grande orador,
Eu estava brincando ali nos bastidores se ele é descendente de Rui Barbosa. Eu o conheci, quando eu conheci no seio da Unimed de São Paulo, e realmente ele marcou a minha mente como um grande orador, né? Um erudito, alguém que tem uma cultura muito grande. O Luiz vai refletir conosco sobre erros do médico, da formação médica e dos provedores da saúde. Esse tema é muito candente porque não é o chat GPT, mas é muito candente porque o Brasil, ele é um dos países que mais faculdades de medicina tem no mundo, né? Nós temos aqui 200 e poucos milhões de habitantes e nós somos quase comparados à China, à Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, em termos de faculdade de medicina, em termos de números de faculdades de medicina. Então, o tema da palestra próxima vai ser muito bom, porque a nossa qualidade de formandos deixa a desejar. Então, eu convido a todos que venham e que, quiçá, as nossas reuniões possam aumentar os participantes, e a gente, cada vez, tem que inventar um lugar diferente para que a gente possa se confraternizar. Então, esses eram os comerciais, e agora a Marilene é a primeira, mas eu quero saber, depois da Marilena, quem gostaria de fazer comentários. Espera um pouquinho, vamos marcar. Libonati, quem mais? O João Almeida, Prado, o Luiz Fernando, Pompeu, querido Pompeu, que palestrou a reunião passada, muito boa, Juarez, e o Bispo Carlos. Bom, vamos dar vazão a esses nomes, e depois, se alguém quiser se manifestar mais, inclusive aqueles que estão nos prestigiando à distância, também poderão fazer as suas colocações, perguntas, intervenções. Então, com a palavra, querida Marilene. Obrigada. Primeiramente, é muita felicidade ter a doutora Heloísa Bonfá aqui, uma honra para nós, ficamos muito felizes. Parabéns pela sua aula, belíssima, muito desconhecida de todos nós, pelo menos eu não conheço. E como boa tesoureira, eu pergunto, a gente compra isso e quanto custa? Bom, a boa notícia é que neste momento é gratuito, tá? O chat abriu, ele é gratuito, existe uma previsão que ele vá ser pago, principalmente quando ele entrar na outra fase. A dificuldade de entrar é que são muitas pessoas tentando entrar, então você tem que fazer a solicitação e você faz o registro e você espera até ele falar ok. Eu, por exemplo, quando eu entrei rapidamente, ele não teve espera. Dia de semana tem mais espera, dia de final de semana tem menos. Mas é muito simples. Você entra lá, você põe chat GPT, que você quer se registrar, faz o registro, e depois, cada vez que você for entrar, você tem que dar chat GPT login, e aí tem um lugarzinho onde você faz a pergunta, que você faz a sua conversa, mas não paga nada, e no futuro ele será pago, eu acho. Todo mundo acha que vai ser pago. Ainda bem que não paga nada, Marilene, só você quer pagar para todo mundo. Com a palavra agora o querido Sérgio Libonati. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela excelente palestra. Eu confesso que eu sou completamente ignorante nessa coisa, não sabia nem o que significava, você vê como é difícil, né? Mas me interessei por isso e temos que nos acomodar e nos acostumar com as coisas e aprender. Muito obrigado pela sua explanação. Vou ver como é que faz para entrar nisso agora. Isso. Vou aprender. Vale tentar, é surpreendente. Muito obrigado. Em segundo lugar, como eu fui o apresentador do William, quero agradecer quem votou para que ele entrasse como acadêmico, meu amiguinho Dudu de Sergipe, vulgo William, mas Dudu tem a Mari, que foi colega de turma dele, que está aqui também, lá de Sergipe, nossa colega acadêmica, e ele vai ficar muito feliz de ter sido aceito por nós, porque ele
gostou muito de vir aqui falar sobre, dar uma palestra, e já tinha vindo uma outra vez. Muito obrigado pelo apoio que deram para a candidatura dele. Era só isso. Obrigado, Libonati. João Almeida Prado, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha alegria de ter ouvido essa palestra tão maravilhosa. Tá? Eu provavelmente vou depois lhe mandar uma mensagem por WhatsApp. Inclusive, eu já estou com essa missão há algum tempo sobre um congresso latino-americano, que é o primeiro de medicina forense, que vai ocorrer no teatro na Faculdade da USP, e outro para fazer um elogio formal, que eu vou ter que pensar qual elogio que eu vou fazer, como eu não tenho chat. Né? A senhora depois manda o chat responder. Né? Mas a senhora tocou num ponto da ferida fantástico. E eu entendo que o nosso querido Pinheiro Franco vai dar continuidade, sob outro ângulo, de um dos maiores problemas que nós temos. Recentemente, aliás, não foi um ponto só, foram vários, né? Banir não adianta nada, esse país é especialista em proibir tudo, e aí todo mundo faz escondido. E quando faz escondido, faz sem orientação. Tá? E aí sai besteira. Então, não é por aí o caminho. Né? Sabe? Agora, a questão da tecnologia, recentemente, recebi uma mensagem de um amigo muito inteligente, querido, falando sobre algumas previsões, e uma delas era que ia desaparecer a profissão de advogado. Porque hoje em dia, os computadores já dão uma orientação legal melhor que a maioria. Só que ele dizia o seguinte: vão ficar os grandes especialistas. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com os médicos. Eu acho que a medicina vai para este caminho. Tá? Em 2012, no 18º Congresso da Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, eu enunciei o 5º grande golpe no raciocínio do narcisismo do homem, dizendo que o homem precisa aprender a usar o cérebro. Mas para se entender pensamento, a gente tem que ir lá no princípio, no grande mestre Wilfred Rupert Bion, que dizia que pensamento é o pareamento entre uma preconcepção e uma realização negativa. Ou seja, o ser humano pensa em função da necessidade. O que está acontecendo hoje? O pessoal joga as coisas na mão do computador e não quer mais pensar. Nós tivemos nesta casa, nós chamamos o Sean para nos explicar a tal da medicina, da telemedicina. E o Sean disse, uma das coisas, daquela palestra, o que foi maravilhoso, ele disse o seguinte: a inteligência artificial é minêmica. Aí eu, imediatamente, coloquei o seguinte: você quer dizer que o que eu posso fazer diferente do computador é abstrair, que o computador não sabe abstrair. Só que a grande maioria das pessoas funciona em inteligência minêmica. E o computador vai substituindo, tá? E tirando o emprego da turma. Aí, ele inclusive falou que eu estava correto, e eu perguntei: quem é que vai ensinar o jovem médico a abstrair? Ah, o professor. Só que hoje o jovem médico, ele não vai até o professor, ele vai até o computador e acha que lá ele aprende. Nós estamos com um problema muito sério em termos de barreira de gerações. Eu, quando era aluno da faculdade, eu era recebido pelo Lacaz, pelo Dantinese, por vários catedráticos. Hoje em dia são poucos os jovens que têm, é uma raridade isso. O abismo entre as gerações é enorme, a maioria tem medo de falar com o professor. E com isto, o computador vai deixando o médico de lado. Nunca me esqueço de que quando o Isaac Jorge recebeu o prêmio Benedito Montenegro, no discurso dele ele disse simplesmente o seguinte: nós estamos lidando com uma geração de médicos que diagnosticam apendicite por exame de imagem. Tá? Então não é médico.
No fundo, remédio tem CRM, tudo, mas esse é um grande problema que nós vamos ter. A nossa juventude, pô, está sem perspectiva, pô, e não vai, pô, se desenvolver se não quebrar esta barreira e se não tiver ajuda do professor. E o professor também tem limites. Tem limites. Eu tenho 3 pessoas que eu estou preparando pessoalmente, pô, para serem grandes psiquiatras forenses. Não consigo ter a 4ª, não dá. O dia tem 24 horas. Então, eu preciso que elas tenham as suas alunas para multiplicar, porque senão não tem tempo, porque eu tenho que conversar muito com elas. E o dia tem 24 horas. O conhecimento cresceu muito, sabe, só lembrando de um pequeno número. A grade médica foi padronizada no mundo em 1910. Eram 4 anos de formação. Hoje, são 6, mas no mínimo 3 de residência. Algumas residências são mais 6 anos. Cresceu demais o conhecimento. É muito difícil poder você lidar com isso se não desenvolver técnicas e técnicas importantes. E é muito importante o relacionamento do aluno com o mestre. Senão não tem jeito. Ele vai aprender com o computador, que, entre outras coisas maravilhosas, a professora nos disse porque ele alucina. Tá? E eu, como psiquiatra, também até diria, não só alucina, como delira, né? Porque se ele inventa, ele deve acreditar na história que ele inventa. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, obrigado a todos pela paciência. Eu só queria comentar que, assim, realmente é uma reflexão se nós vamos ser substituídos, mas para os otimistas, nós teremos mais tempo para a relação médico-paciente, que algumas coisas vão ser resolvidas. Obrigado, João. Obrigado, Luiz. Agora o acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, por gentileza, a palavra é sua. Professora Luísa, foi um enorme prazer e uma honra estar aqui presente e assistir a sua brilhante exposição sobre um tema novo e que poucos conhecemos, e eu me incluo entre eles. Eu gostaria de fazer breves comentários, em primeiro lugar, com relação a seus antecedentes. Eu fui aluno do seu pai, Dutra de Oliveira, a quem devemos muito, porque ele foi o pioneiro da Unesp, da Clínica Médica, e ele foi um transformer, ele mudou o esquema de ensino da Clínica Médica naquela fase, transformando o ensino informativo convencional para o ensino formativo, ou seja, antes das apresentações, os alunos tendo conhecimento do tema, eles deveriam estudá-lo, e o tema não seria apenas absorvido, mas discutido. E eu acredito que isto foi um sucesso enorme dentro do ensino, e eu particularmente agradeço, porque, fruto da turma pioneira, eu fui o primeiro aluno fora da USP a entrar direto na cirurgia, da residência de cirurgia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Até então, todos deveriam repetir o 6º ano, a menos que conseguisse ser classificado entre os 5 primeiros, num concurso aberto ao Brasil, e eu fui o número 3. E eu dou crédito muito a isto, não apenas minhas características pessoais, mas pelo que eu recebi de herança pedagógica, principalmente do seu pai. E, portanto, eu queria deixar isso aqui registrado. Professora, eu achei muito interessante. Nós estamos tendo dificuldade crescente no relacionamento com os pacientes, a meu ver. Os pacientes de hoje, eles já vêm com instrução.
É o que seu pai dizia, já vem formativo, vem para discutir as condutas. E a senhora deixou bem claro a importância dessa nova metodologia. Mas, apesar de tudo isto, eu entendo que a telemedicina seja importante, a robótica veio substituir, mas eu acho difícil a substituição da mente do médico, né? Da decisão médica. Eu ainda acredito muito na história, no exame físico e exames complementares. Claro que minha especialidade é a urologia, eu não dispenso o exame físico, né? Não dispenso o exame da próstata. Mas eu vejo que essa nova tecnologia vem fornecer dados aos pacientes e dificuldades aos médicos. Mas eu, por outro lado, eu vi que existe uma falha que a senhora deixou bem clara, que é uma metodologia que ainda não está atualizada no campo médico. Eu sou urologista e eu vou todos os anos ao Congresso Americano, Europeu, eu sou professor da faculdade, sou obrigado a acompanhar a evolução, e eu vejo que a urologia, de um ano para outro, muda completamente. E eu cheguei antes de ontem do Congresso Americano. Se eu fosse levar em consideração decisões consensuais do ano passado, muita coisa mudou para hoje. E nesse aspecto eu faço então um questionamento à senhora. Eu acho que esse é um método mais moderno. Mas o Google já me trouxe as informações do Congresso Americano de Urologia no dia seguinte. Então eu acho que nós temos que ter o espírito crítico como médicos. Algoritmo é uma coisa linda, mas todo algoritmo tem as suas saídas, os seus vieses. De tal maneira que eu acho que nós temos que ter muito cuidado em aceitar as novidades, temos que aceitar, não temos como fugir, mas temos que ser muito críticos. Eu, sem querer, eu vi uma notícia do Fórum Econômico Mundial sobre o seu tema, e a previsão deles é que dentro de 5 anos, 1/4 dos empregos terão um impacto significativo com esta nova tecnologia. Eu acho que isso é um alerta para nós todos. O problema do plágio está trazendo, essa nova tecnologia, um problema tremendo na indústria cinematográfica de Hollywood, porque o plágio está evidente dentro da inserção dessa nova tecnologia. De tal maneira que o pensamento é que nós temos que, a mensagem que leva, que a take-home message, é que nós devemos aceitar tudo isto, e a senhora abordou de maneira brilhante, de maneira pedagógica. Nós temos mensagem para levar para casa, mas nós temos que continuar a sermos críticos, porque a medicina envolve muitos parâmetros para a decisão final. Agradeço muitíssimo essa oportunidade de conhecê-la e de ter a oportunidade de agradecer. Eu não tenho notícia do seu pai, não sei se ele está vivo ou não, mas eu agradeço a ele aqui, ou se ele estiver no além, da mesma maneira. Muito obrigado, professora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer em nome do meu pai, que está vivo, mas ele está com demência, mas ele ainda tem alguns flashes do passado, e Botucatu é uma área que ele, algumas coisas que ele lembra, né, assim, e que fizeram parte da nossa vida, e eu tenho certeza que eu, passando essa mensagem, eu vou deixar ele muito feliz, assim. Ele ainda tem algumas limitações, mas o passado é mais presente, como a gente já sabe. Então, fico muito feliz. Eu acho que só isso valeu a pena estar aqui, de eu poder ouvir esse depoimento, é uma honra imensa. Com relação à preocupação de sermos críticos, é justamente essa preocupação. A preocupação que se tem no ensino com o chat é que as pessoas vão deixar de se treinar, serem críticas, porque as respostas vêm. Por outro lado, nós, como professores, temos que aprender
como ensinar os alunos a fazerem perguntas. Porque quanto mais perguntas eles fizerem, melhor o chat vai responder, e esse é o caminho da vida. Esse vai ser o caminho. E para você fazer pergunta, você tem que saber muito para fazer pergunta, senão você não consegue fazer. Então, eu acho que a gente tem que buscar esse caminho, e em forma nenhuma, eu acho que das profissões que vão ter problemas, acho que a nossa será a última nesse processo, porque o relacionamento médico-paciente acho que não tem como substituir, e a gente deveria deixar isso como a nosso padrão ouro. Nós podemos usar o chat, inteligência artificial, mas a relação médico-paciente está além disso. Bom, obrigado pela intervenção. Eu pediria àqueles que ainda vão se pronunciar que realmente fossem objetivos, porque nós estamos passando o horário. Então, agora, o querido Juarez Avelar, nosso acadêmico, palavra com você. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria mais uma vez cumprimentar a professora Heloísa Bonfá, que nos trouxe um tema muito importante, com seu brilho próprio, nos alertou de uma situação inexorável no nosso futuro, mas a senhora já disse duas vezes um tema que me vem na minha cabeça, que é o relacionamento médico-paciente. Então, felizmente, essa tecnologia, esse arsenal não vai interferir no relacionamento médico-paciente, que é primordial na medicina. Eu sou cirurgião plástico e convivo com essa situação diuturnamente e muito me alegra saber. O que mais me chamou a atenção é o meu aspecto como escritor de livros. Eu tenho 28 livros publicados, alguns de medicina, 8 deles publicados na Alemanha, na editora Springer, e eu vi aqui uma gama de ilustrações e de artifícios muito importante para facilitar minhas publicações. De sorte que eu absorvi com muita intensidade a sua palestra, brilhante, e vou levar daqui uma série de informações que vão somar e facilitar muito o meu trabalho como escritor. Muito obrigado, viu? Com certeza. Isso mesmo, assim, na parte de criar texto, de corrigir textos, de estruturar textos, de dar uma ideia inicial, é fantástico. Eu tenho usado e ajuda bastante. Se tiver algum candidato que se já inscreveu na próxima eleição, não seria oportuno que ele se apresentasse? Podemos até fazer, mas depois das perguntas. Talvez, acho que seria deixar para uma próxima vez, Marlene. Agora eu queria passar a palavra, que já me pediu, o querido acadêmico, ex-presidente Luiz Fernando Pinheiro Franco, por favor. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Hélio pela generosidade. Eu não sou nada daquilo que ele falou, viu? Não sou orador, nada disso. E eu queria, Heloísa, eu já sou velho no ramo aqui, né, da neurocirurgia. Eu fiquei extasiado com a suavidade, clareza e facilidade de expor um assunto difícil. Olha, quando eu vi o tema, eu falei, meu Deus do céu, não tenho a menor ideia do que seja isso, e fui dar uma lida na história lá. E eu esperava uma aula árida, e você deu uma aula suave. Isso me deixou numa alegria tremenda. E só para ser sucinto, os jovens de hoje esqueceram da máxima latina, natura non facit saltus. O que acontece? Os jovens querem dar grandes loopings, esquecendo que na vida e na medicina nós vamos degrau por degrau. Nisso vai ser a nossa vantagem sobre essa imensa quantidade de informações que qualquer um aperta um botão, e não é que nem eu que fiquei 4 meses só procurando literatura quando eu fiz minha tese de mestrado e doutorado, 8 horas por dia. Hoje o jeito aperta o botão, tem tudo ali. Então, a nossa vantagem, a experiência vai ter seu lugar. Finalmente, a experiência vai ter seu lugar.
Parabéns por uma aula tão suave. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria falar que já está existindo, chama ChatGPT 0, que ele vai identificar o plágio, porque esse é um dos grandes problemas. E não sei se essa é uma grande vantagem, porque nós vamos ter que falar para as pessoas, mostrarem como é que elas chegaram lá. Talvez seja melhor do que ficar identificando o plágio. Mas esse já existe uma tentativa de que as pessoas não usem só um botão e façam todo o seu texto. Obrigado. Agora, temos mais 3 inscritos. Queria passar a palavra para o nosso acadêmico José Macedo. Não, pode ficar aí mesmo, Macedo. O Macedo é atual diretor da AMB e também ex-presidente da querida Academia de Medicina do Paraná. Por gentileza. Boa tarde a todos, presidente Hélio, presidente Zé Luiz homenageado e ao nosso presidente da AMB, o Dr. César Fernandes. Dizer para vocês que eu não poderia deixar de falar alguma coisa, rápido também, como diz o nosso presidente Jurandir. Conheço o Jurandir desde os 5 anos de idade, eu tinha 9, ele tinha 5, quando os avós dele punham ele na janela da casa e eu estava brincando na calçada com meus amigos, eu não o conhecia, eu conhecia o avô dele, né, porque eu sou mais velho que ele, e ele é meu colega de turma. Fez que a vida que eu encontrasse ele na faculdade, e estamos há 45 anos juntos, desde a Faculdade de Medicina. Mas eu gostaria de falar em nome da Academia Paranaense de Medicina. É um orgulho para a nossa academia ter um dos nossos membros, o atual presidente, o Dr. Jurandir, sendo homenageado pela Academia Paulista de Medicina, esse é um orgulho para nós paranaenses. E parabenizar a professora Heloísa pela fantástica palestra, e nós que fiquemos com a pulga atrás da orelha. Obrigado, professora. Boa noite, boa tarde a todos. Muito obrigado, Macedo. Agora a palavra está com o nosso diretor. Não, ele declinou. Ele não. As respostas já foram sendo dadas automaticamente a minha pergunta. Então, A pergunta só seria essa: há esperança para os médicos? Esperemos que sim, ministro. Esperemos que sim. Bem, obrigado, presidente. Queria parabenizar a nossa diretora, a professora Heloísa Bonfá, pela apresentação. Não esperaria nada menos que isso, professora Heloísa. Clareza, bastante pontual e muito objetiva. Então, parabéns. Eu vou também fazer coro e lembrar do professor Dutra. Quando eu estive na Associação Médica Brasileira, na gestão do Eleusis, depois do José Luiz Gomes do Amaral, eu tive a oportunidade de conviver com o senhor, seu pai, no Conselho Científico da AMB. Ele foi presidente e vinha representar a Sociedade Brasileira de Nutrologia nas reuniões do Conselho Científico. E uma pessoa muito distinta, muito cortês e bastante acadêmica. Eu acho que isso... E tudo isso refletiu na sua formação também, eu que a conheço de longa data. Eu tenho uma preocupação, e eu vou manifestar aqui. Eu fui pró-reitor de graduação da Unifesp, fui pró-reitor de graduação da USP, presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina e também da Escola Paulista de Medicina, e me preocupa o uso desse mecanismo, desse chat, pelos estudantes e pelos pós-graduandos. Eu tive um caso recente, uma pós-graduanda procurando pormenores histopatológicos, histomorfológicos da vagina, do epitélio da vagina. Não achava. Aí uma pessoa pôs saiu tudo ali. Veja, e isso realmente me preocupa, porque, como foi dito, a facilidade é muito grande. E em 2 minutos, a senhora mostrou a facilidade de conseguir os dados até para crianças. É uma coisa impressionante, como explicar o ciclo de Krebs para
para meninos, para crianças, jovens estudantes. Então, isso realmente me preocupa muito, porque o conhecimento vai diminuir. Nós já estamos, o presidente da Associação Médica Brasileira está aqui, foi feito em conjunto a demografia médica de 2023 pela Faculdade de Medicina e pela MB. A qualidade está deixando muito a desejar, e eu faço coro ao ministro. Será que, dessa maneira, nós vamos ter esperança? Eu espero que sim, mas nós temos que ter controles, e o relacionamento médico-paciente, na minha área, ginecologia, não dá para fazer teleginecologia, teleconsulta ginecológica online, não tem como, não tem como. Então, é isso que eu queria colocar aqui, e mais uma vez parabenizá-la, professora. Então, eu queria agradecer, o professor Baracá tem sido um braço direito no processo de gestão da faculdade e também nos caminhos aí de academias, de associações, que era um caminho que eu nunca tinha trilhado, eu tenho aprendido com ele, além de ser incentivado pela eterna embaixadora, doutora Marilene, né, que é eterna aqui. E eu queria só falar assim que isso veio para ficar. Então, o que nós precisamos é descobrir como a pessoa faz a pergunta. Tem que, assim, e por exemplo, uma vez feita a pergunta, ela respondeu, você deveria falar para o aluno descobrir qual é a fonte. Porque ele não consegue achar a fonte, então ele tem que buscar em outros lugares. Então, se você pegar um texto do ChatGPT e obrigar o aluno a buscar a fonte que se adequa àquele texto, é uma forma de aprendizado. Então, assim, nós vamos ter que buscar caminhos. E realmente é muita reflexão, é assustador. Obrigado, obrigado. Eu tenho a impressão que o último a se inscrever é o nosso querido César. César, por gentileza, a palavra com você. E depois vamos aos finalmente. Perfeito. Bom, eu quero, primeiro, de público, reconhecer o que todos aqui já reconheceram, né? A Faculdade de Medicina da USP é o benchmarking para todos nós, né? É a referência, pela tradição, pela sua história centenária. E ter hoje uma diretora da estatura da professora Heloísa Bonfá, uma mulher à frente, é algo que serve como um emblema para todos nós, é emblemático, né? E pode nos inspirar a todos, né? Então, quero de público manifestar esse nosso orgulho por ter lá na Faculdade de Medicina da USP, embora não seja a minha casa de origem, mas eu reconheço a importância, a posição que ela ocupa, e o fato de ter a professora Heloísa lá é algo que nos orgulha a todos. E quando eu assisto uma aula desse tipo aqui, que é um tema que não é um tema do dia a dia da gente, eu gosto de ouvir o que a professora Heloísa Bonfá falou do início, né? Essa confissão que ela nos fez. Eu não sou expert nisso, mas ela trouxe aqui um material em que fica nítido a preocupação dela conosco, que estamos consumindo essa informação, né? Provavelmente um técnico, para alguém que é versado nessa área, poderia ter uma importância menor a apresentação da forma como ela fez. Para nós foi de grande valia. Claro, eu tinha noções vagas, noções fragmentadas sobre o chat GPT, né? Mas aqui deu uma organizada na minha cabeça. E entendo isso em alinhamento com a compreensão ou com o pensamento aqui expresso pela professora Heloísa Bonfá, que isso é nada mais, nada menos do que uma ferramenta. Ela é uma ferramenta valiosa, me parece, com todos os senões que ainda hoje ela possa ter. Ela tem até alucinações, daqui a pouco a gente vai ter que ter um psiquiatra para tratar as alucinações do GPT. Né? Porque a alucinação é grave, né? A alucinação é um dos traços das psicoses mais graves, né? Então, se ele está tendo alucinação, é algo preocupante. Mas essa ferramenta é uma ferramenta em evolução, ele já está se autocorrigindo para as alucinações, como disse a professora Heloísa Bonfá, mas é muito interessante quando a gente vê um apresentador, claro, não poderia esperar nada diferente de uma pessoa da estatura da professora Heloísa Bonfá, em que eu aprendi isso lá na tenridade, nos meus primeiros anos de pós-graduação, em que sempre me diziam, você se prepare para dar uma aula, mas veja quem vai assistir a aula. Esse é um preceito básico, e todos nós somos docentes, saber uma aula que você vai dar para a graduação terceiro, quarto ano, é uma aula
é uma aula que tem que ser formatada para esse. É uma aula que você vai dar para pós-graduação, é outra, e uma aula que você vai dar para médicos formados, é outra, né? Para especialistas é outra. E eu gostei muito da maneira como ela abordou. E eu queria fazer uma pergunta, até uma provocação. Será que a professora Heloísa Bonfá conseguiu o chat GPT e fez uma pergunta para ele de como ela deveria dar essa aula para a gente? Né? Não sei se ela fez isso, né? Mas seria algo bastante interessante se ela fizesse essa pergunta, né? Poderia até dar embora ela tenha uma inteligência muito mais do que suficiente para por si própria preparar, mas é uma curiosidade e uma provocação, né? E por último dizer o seguinte, queria dizer o seguinte, a vinda aqui foi de grande valia, porque eu vou voltar para a MB, nós temos reunião hoje à tarde, eu já pautei lá na MB, pedi para pautar daqui, pedi para pautar lá, chat GPT, o papel da MB, né, porque nós vamos ter que reunir inteligências, né, aqui de São Paulo, do Brasil, porque nós não podemos ficar à margem disso como uma associação médica que representa as 54 sociedades de especialidade e todas as federadas do país. Quem sabe um dia convide. A gente convida sempre quem é ocupado, né? Porque são essas pessoas que entregam, né? Convidar a professora Heloísa Bonfá para nos ajudar num projeto como esse é uma grande ousadia, né? É uma grande ousadia. Mas como ela já mostrou que tem interesse nisso, talvez a gente pudesse montar um grupo de estudos lá para ver um projeto da Associação Médica Brasileira para fazer o monitoramento, análise crítica, né? Quando nós fizemos lá na MB durante a Covid, o Sem Covid, que foi o comitê especial de monitoramento da Covid, e aquilo foi muito útil para a população, para os médicos. E eu acho que isso aqui justifica montar um comitê lá na MB de monitoramento, de acompanhamento, de esclarecimento, né, pela relevância do tema. E temos que aceitar isso, não tem jeito, não vai, como a professora Heloísa mencionou aqui, né, isso não vai desaparecer, ao contrário. E eu acho muito valioso que exista algo desse tipo que venha se aperfeiçoando. Eu vejo que isso vem a bem de todos nós, né? E aqui ficou claro, uma coisa é a ferramenta, outra coisa somos nós médicos, são papéis distintos, e essa ferramenta, até onde eu consigo enxergar, usando uma palavra que os advogados adoram, né? Eles falam tudo, no final eles colocam lá, SMJ. Salvo o melhor juízo, com isso eles se protegem, né? SMJ. Então, SMJ, eu acho que essa ferramenta ela é fantástica e fico muito feliz de tê-la para que possa nos auxiliar. Parabéns, muito obrigado, professora. Então, muito obrigada. Eu não consultei o ChatGPT, já consultei para as aulas, mas não consultei de medo de vocês me perguntarem qual é a pergunta que eu fiz para ele, para quem eu ia apresentar. Eu já achei que você tinha consultado e ele tinha entrado em alucinação. O acadêmico Saul Cipel pediu a palavra também, por favor. Muito obrigado, muito prazer. Foi excelente a sua apresentação. A curiosidade com esse tema é extremamente grande e ouvir assim, dessa forma tão organizada, com as vantagens e com as desvantagens, foi ótimo. O que eu queria, nós estamos pensando muito aqui com nós outros, como é que nós vamos lidar com isso? A minha preocupação é anterior, é com as crianças, como é que nós vamos lidar com isso? O desenvolvimento dessas crianças se faz por aquisição da autonomia. E essa autonomia tem a ver com a capacidade de pensar que a criança desenvolve. E isso vem através da relação que ela estabelece com o ambiente, com pai e mãe. Se elas começarem, desde muito cedo, a usar a inteligência artificial, quer dizer, pai e mãe vão ficar meio de fora, né? O que nós vamos fazer com pai e mãe? Se a inteligência artificial for contemplar também esse estímulo do ponto de vista não só da informação, mas da parte afetiva, que eu não sei o quanto ela contempla, essas crianças vão ser habituadas a pensar mais, não com relação ao humano, mas com relação aos dados. E isso vai fazer com que elas percam a condição de autonomia. Você tem alguma ideia, por favor, Heloísa, qual é o recurso? Esses cérebros vão atrofiar ou eles vão ficar permanentemente dependentes de alguém que sempre os ajude? Como é que eles vão tomar, por exemplo, uma decisão, se eles querem lá pela uma idade maior, com seus 20, 25 anos, quiserem comprar um apartamento, terem tanto de dinheiro, localização, enfim, todos os detalhes, e são oferecidos 5 apartamentos. Como é que ele vai escolher?
Ele vai ter capacidade ou ele vai ter que perguntar para a inteligência como é que ele faz? Acho que é uma pergunta que não temos resposta, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, e eu acho que na relação também de pais, vale o que nós falamos para o relacionamento pai-paciente. Tem uma coisa que não se substitui. Então, acho que isso é extremamente importante, e a preocupação tem sido falada, eu tenho lido muito, é a questão de como treinar um cérebro com essa facilidade. Se você vai treinar um cérebro, a gente é acostumado a estimular e fazendo e treinando. Se a resposta vem muito fácil, você acaba não raciocinando. Então, assim, na escola de medicina, nós estamos pensando o seguinte: você pode até pegar, e até falar para a pessoa, pode pegar no chat GPT, mas na sala de aula você vem contar o que é errado, faz uma análise crítica, e é assim que nós vamos ter que trabalhar. Mas eu não sei o que vai acontecer, realmente é um desafio, uma reflexão extremamente importante. Muito obrigado, Heloísa. Bom, eu acredito que houve todas as manifestações possíveis. Eu aprendi há muitos anos atrás de dinâmica de grupo. Quem coordena uma reunião tem que se preocupar em motivar a que os membros saiam contentes, tristes por ter terminado, para que veio na próxima vez. E um dos fatores disso é o tempo, né? Por isso que eu sou um pouco assim meio chato com o tempo, porque em reuniões muito prolongadas acaba cansando, e aqueles que têm compromissos têm que acabar saindo e não chegam ao final. Mas, de qualquer maneira, essa foi uma reunião excepcional, porque tivemos aqui uma palestra e uma palestrante também de altíssimo nível. Além disso, tivemos um momento muito tocante, que foi a inauguração da foto do ex-presidente, então isso também levou um pouco mais de tempo. Mas eu queria agradecer muito a todos os presentes, àqueles que nos assistiram à distância, e convidá-los para o próximo mês, para a próxima tertúlia, onde teremos também uma confraternização, como foi dessa vez aqui. E queria passar um certificado para a querida Heloísa Bonfá, dentre as centenas ou milhares que você já tem lá, mas esse é da Academia de Medicina de São Paulo. Obrigado. É isso. Então, até a próxima, pessoal. Mas quem quiser ficar papeando, à vontade.